Felipe e hoje eu vou apresentar o meu trabalho Enzimas em Processos Industriais, uma visão geral dentro do contexto biotecnológico. Esse trabalho é uma revisão de literatura e tem como objetivo mostrar o estado da arte da tecnologia enzimática. As enzimas são uma classe de proteína que exerce função catalítica no organismo dos seres vivos por meio do modelo de encaixe induzido, onde elas se ligam a um substrato e alteram a conformação própria e do substrato, de modo a reduzir a energia de ativação necessária para que determinadas reações aconteçam. Sem as enzimas, seria impossível a manutenção da vida como a gente conhece hoje. As enzimas vêm sendo utilizadas pela humanidade há milhares de anos, principalmente na alimentação. Mas foi apenas no século XVIII que começaram a ser descobertos os mecanismos de ação das enzimas. Por conta da capacidade catalítica das enzimas, elas vêm sendo utilizadas para substituir os catalisadores químicos na indústria. As enzimas apresentam algumas vantagens sobre os catalisadores químicos. Primeiro, as condições mais brandas de funcionamento. Os catalisadores químicos precisam de altas temperaturas, pressões, pHs muito ácidos ou muito básicos, enquanto que as enzimas, cada uma tem uma faixa ideal, mas em geral elas têm condições muito mais amenas. As temperaturas são mais baixas, os pHs são mais próximos do neutro. Os catalisadores químicos precisam também da utilização de solventes tóxicos para que eles possam de fato fazer a catálise, enquanto que as enzimas só precisam da enzima e do meio apropriado. E as enzimas, por serem proteínas, elas são ambientalmente amigáveis, porque depois do processo de catálise, se elas não forem reaproveitadas, elas podem ser biodegradadas. Para a realização dessa revisão de literatura, foi realizada uma pesquisa bibliográfica em diversos bancos de dados, tendo como objetivo reunir as informações sobre o uso de enzimas no processo industrial, como essas moléculas vêm sendo utilizadas e um panorama de como elas poderão ser utilizadas no futuro. O mercado de enzimas industriais mundialmente já é bilionário, tendo movimentado cerca de 10,69 bilhões de dólares em 2020, com perspectiva de crescimento até 2027. Países desenvolvidos ainda são os principais movimentadores, tendo os Estados Unidos como principal movimentador desse mercado e a Alemanha como segundo. Por conveniência, as enzimas são subdivididas em 7 tipos, cada um de acordo com a reação que a enzima catalisa. Nós temos então as oxirredutases, que realizam reação de oxidação e redução ou transferência de elétrons, as transferases, que realizam a transferência de grupos funcionais, as hidrolases, que realizam as hidrólise de ligações covalentes, usando a água como aceptor, as liases, que realizam a quebra de ligações covalentes e remoção de moléculas de água, amônia e gás carbônico, as isomerases, que realizam reação de interconversão entre isômeros óticos ou geométricos, as ligases, que formam novas moléculas a partir de duas pré-existentes, e as translocases, que catalisam o movimento de íons ou de moléculas através de uma membrana, em geral membranas celulares. As hidrolases são a classe de enzimas mais utilizadas na indústria. Elas podem ser subdivididas de acordo com a macromolécula que elas hidrolisam. Nós temos então as proteases, que catalisam a hidrólise de proteínas, as carboidrases, que catalisam a hidrólise de oligo e polissacarídeos, e as lipases, que catalisam a hidrólise de lipídios. As enzimas, principalmente as hidrolases, podem ser utilizadas em todas as etapas do processo industrial. E quanto mais elas são usadas, menos danosa ao meio ambiente a atividade tende a ser. No entanto, para que as enzimas possam ser utilizadas no processo industrial, elas devem passar por um processo de mobilização. Esse processo consiste na biomolécula ficando retida no interior de um suporte chamado reator. No caso das enzimas, como elas são solúveis em água, elas ficam retidas dentro de um sólido insolúvel em água em solventes orgânicos. O processo de mobilização permite que as enzimas sejam reutilizadas e também sofram menos danos com as alterações no ambiente. Não existe um método universal de mobilização de enzimas. Existem diversos métodos e cada um desses métodos é recomendado para certas enzimas. A humanidade utiliza as enzimas desde a antiguidade, principalmente nos processos fermentativos, mas com o avanço da biotecnologia e da química verde, é possível utilizar as enzimas de maneira mais específica e abrangente. Atualmente, a indústria pode utilizar as enzimas
de modo a fabricar mais produtos, produtos de maior qualidade ou com características como aroma e sabor diferentes. E até mesmo fabricar produtos que seriam impossíveis se não fossem as enzimas, como por exemplo o leite sem lactose. Atualmente, a indústria pode utilizar qualquer ser vivo como fonte de enzimas para seus processos. No entanto, os micro-organismos são os preferidos por conta das vantagens que eles oferecem em relação aos demais. Dentre essas vantagens, a gente pode citar a relativa facilidade de se produzir micro-organismos recombinantes, o baixo custo de manutenção e a rapidez com que os micro-organismos se reproduzem. Aqui embaixo nós temos uma imagem que mostra todo o processo, desde os micro-organismos produtores de enzimas até as enzimas poderem ser comercializadas. Por fim, nós temos uma tabela que mostra algumas das principais enzimas utilizadas pela indústria atualmente, de qual setor industrial elas são utilizadas, qual a sua função e qual micro-organismo ela é retirada. Nós podemos então concluir que os micro-organismos são a fonte de enzimas para a utilização industrial mais eficaz e rentável, e com o desenvolvimento de novas tecnologias, eles podem se tornar ainda melhores. As enzimas são capazes de tornar o processo industrial mais eficaz, rentável e seguro, além de menos danoso ao ambiente quando comparados aos processos tradicionais. Também se nota que a presença de enzimas em bens de consumo aumenta sua qualidade e rendimento, sendo, portanto, uma alternativa de maior valor agregado. Essas foram as referências utilizadas na criação desse trabalho. Muito obrigado.